Uma boa tarde, a paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes de Sebastião Laranjeira e região. Mando um abraço a todos os irmãos que estão no trabalho, que estão voltando para casa, aos irmãos do norte de Minas e região. Nós estamos aqui com um programa, Só o Senhor Jesus Salva, caminhando com Jesus, só Jesus salva. Nessa tarde, neste começo de noite, nós estamos aqui para glorificar, para exaltar, para engrandecer aquele que é digno de toda honra e de toda glória, o Senhor Jesus. Nós estamos aqui, hoje é uma quinta-feira, 25 de junho de 2026, Sebastião Laranjeira, Bahia, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Nós estamos aqui hoje para trazer a palavra do Senhor, para ministrar a palavra do Senhor. Então, que o Senhor Jesus venha dar a cada um de nós entendimento, discernimento, para levar a palavra do Senhor. Que Ele venha me usar segundo a vontade dEle, que Ele venha fazer a vontade dEle na minha vida, através da minha vida, na sua vida e através da sua vida. Senhor Jesus, neste começo de tarde, ó Senhor, eu elevo a minha voz em direção do céu, do trono de graça, do trono de misericórdia. Meu Deus, primeiro eu levo a minha voz em agradecimento por Senhor ter sustentado, por Senhor ter dado livramento nesse dia de hoje, por Senhor ter ouvido a oração daquele que está aflito, por Senhor ter ouvido a oração daquele pai que está enfermo, acamado em casa, por Senhor ter ouvido a oração intercessora de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um amigo. Meu Deus, que nesse dia, ainda chamado hoje, o Senhor possa concretizar a Tua obra nesse dia, na vida de cada irmão, de cada irmã. Eu quero apresentar a todos, Pai, os ouvintes. Em nome do Senhor Jesus, eu peço ao Pai que nessa tarde o Senhor venha trazer uma palavra através da minha boca, segundo a necessidade de cada ouvinte, o ouvinte do rádio, o ouvinte das redes sociais, aonde a Tua palavra chegar. Pai, que o Senhor venha dar discernimento, entendimento, que nós venhamos, Pai, ouvir e praticar a Tua palavra. Tudo que eu te peço, Pai, é que o Senhor venha atender, Pai, a oração de hoje. Que o Senhor venha socorrer aquele que está aflito, que o Senhor venha levantar aquele que está caído, que o Senhor venha sustentar aquele que está fraco, pelo poder da Tua palavra. Nós nos encontramos, ó Pai, nesta tarde, para a honra e a glória do Teu nome. Eu quero estar aqui agradecendo a Deus em primeiro lugar. Agradeço a Deus pela vida do pastor Breno Magalhães. Por outros motivos ele não pôde estar no programa, mas em nome de Jesus, em breve, que hoje é quinta, amanhã é sexta, vem sábado, vem domingo, que o Senhor Jesus possa abençoar o teu final de semana, e que assim Jesus permitir, na segunda-feira, nós possamos estar juntos para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Eu quero estar mandando, as minhas saudações ao meu pastor, o Everson Peixoto, da cidade de Anápolis, Goiás, Igreja Assembleia de Deus Ebenezer, a qual eu faço parte. Então nós estamos diante de uma semana, diante de situações a qual muitos se encontram rodeado, com a idolatria. Muitos ainda permanecem na idolatria. Nós estamos diante de algo que é abominação ao Deus de Israel. É abominação ao nosso único e verdadeiro Deus. Nós estamos falando do Deus que abriu o Mar Vermelho. Nós estamos falando do Deus, que usou Moisés, como usou os demais homens de Deus do Velho Testamento, a qual todos profetizaram, o nascimento do Deus vivo, Em Mateus se concretizou esta profecia. Em Mateus, o homem, pôde conhecer a face do Senhor Jesus. Em 1 João vai dizer, que o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Então nós temos a certeza que Deus e Jesus é um só, para a honra e a glória do Senhor.
Então nós estamos diante de situações a qual o homem muitas das vezes permanece no erro porque quer, por ignorância, não é por falta de ouvir. Antes eles só ouvia, eles não tinham Bíblia. Hoje cada um pode ter uma Bíblia, hoje cada um pode pesquisar aquilo que acha que está errado, aquilo que não entendeu, mas nós estamos aqui com as Escrituras abertas, com a palavra do Senhor Jesus. Livro de Êxodo, né? Velho Testamento, o segundo livro da Bíblia. Tanto a minha Bíblia, tanto como a Bíblia, né, que os irmãos católicos usam, está escrito a mesma coisa. É só você ler, é só você abrir, é só você querer sair da idolatria, querer sair da ignorância, querer sair da farra, querer sair da bagunça, porque se você quiser, Jesus liberta. Olha o que vai dizer. Os 10 mandamentos. E Deus falou todas as palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti nenhuma imagem esculpida, ou qualquer semelhança de alguma coisa que está em cima no céu, ou que está embaixo na terra, ou que está na água abaixo da terra. Não te curvará diante delas, nem as servirá, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou um Deus ciumento, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Mostro misericórdia a milhares dos que me amam, e guarda os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Glória a Deus. O texto já diz tudo. Em primeiro lugar está a Bíblia, está a palavra de Deus. Em segundo lugar está a igreja. A igreja não está acima da palavra. A igreja não está acima da palavra. A palavra é a palavra de Deus. Ela está acima. Ela é que nos molda. É ela que nos ensina. É ela que faz a gente mudar de direção. É ela que faz a gente, viver a vontade de Deus. Então nós estamos diante de um texto, a qual você pode ler na sua Bíblia, a qual você pode pesquisar no seu celular, porque hoje tem como você saber a verdade. Deus está dizendo: não farás imagem, independente de qual seja. Quem é rico, imagem de ouro, de prata. Quem é pobre, até imagem de pano, de barro. Irmãos, nós estamos em 2026. Chega de ignorância. Chega de ignorância. Leia a Bíblia. Pesquisa. Veja que Senhor você está servindo. Pastor Bre Magalhães, um abraço, meu irmão. Jesus continua te abençoando e te livrando e guardando a tua casa, porque Jesus é contigo. Então nós estamos em 2026, a qual as pessoas permanecem porque quer. Não é por falta, não é por eu não sei, não. Nós estamos diante de um texto que Deus falou: não faça imagem nenhuma. Então por que você, ou até muitos crentes, está usando a figurinha de um Jesus, usando a figurinha não sei de quê? É idolatria. Para com isso. Nós não temos foto de nenhum dos apóstolos. Nós não temos foto do rosto do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, o rosto dele não é aquele rosto branquinho, de olho azul. Você viu? Eu posso afirmar que é, ou eu também posso afirmar que não é, mas é porque nós queremos uma imagem de um rosto bonito, não é isso? Mas hoje, as pessoas estão diante de algo que estão fazendo, mas não por inocente. E Deus não vai ter o inocente por culpado, e nem o culpado por inocente. Hoje todos estão ouvindo. Há mais de 20 anos,
o pastor Bre Magalhães, que saiu da idolatria, que comprava imagem, que esparramava imagem. Deus virou ele, virou o cativeiro dele. Deus deu visão espiritual a ele. Ele ouviu e obedeceu à voz de Deus. Agora aquele que entregava imagem nas fazendas, aquele que entregava imagem para você que conhece ele e está me ouvindo, é ele mesmo que prega para você jogar isso fora, essas porcarias do diabo. É abominação a Deus. Lembra de Saulo? Não foi diferente. Saulo é o mesmo Paulo, é a mesma pessoa. Até então, prendia os crentes, via crente morrer, tinha prazer em fazer aquilo, mas quando encontrou com Jesus, aquele que perseguia os crentes, aquele que perseguia os fiéis, passou a ser perseguido por pregar o que os crentes estavam pregando. Olha só o que Deus faz. Por que você não sai da idolatria? Porque a sogra está lá? Porque a mamãe está lá? Porque o papai está lá? Toma vergonha, rapaz. A salvação individual é se você quiser. Papai, mamãe, cunhado, filho, ninguém te passa pela porta estreita. Ninguém te coloca diante de um Deus vivo, a qual ele disse aqui é abominação. Ele abomina a idolatria. Então nós estamos diante de algo sério, que a pessoa está fazendo hoje é porque quer. Não é porque não sabe. É porque aprendeu, é porque gosta. E não é desta forma. Nós estamos diante de uma realidade a qual nós estamos vendo muita transformação, que eu tenho andado pela cidade, não é como mais há 30 anos atrás, vai ouvindo, né? Então nós temos que falar, porque as pessoas têm que ouvir. Você pode não gostar, até vez, do que eu falo, do que o pastor Bre fala, do que outro pregador fala, mas e contra a palavra de Deus você pode ir? Você pode falar que a palavra de Deus está errada? Todos os cumprimentos da palavra de Deus não estão acontecendo? Vocês não viram a Venezuela? Não viu o que aconteceu? Está aí pertinho de nós. Vai esperar acontecer dentro da tua casa? Vai esperar acontecer na rua que você mora? Na cidade que você mora para você despertar? Deus não está te avisando? Sai da idolatria. Muda o curso da sua história. Muda o caminho que você está caminhando. Ninguém anda com Deus carregando uma imagem para baixo e para cima. Isso já chega a ser ignorância. É ignorância. Porque Deus está falando. Deus está avisando. Você não concorda com o pregador? Mas a dificuldade chega na sua casa, tem um pastor para orar, tem um crente vizinho para orar, mas só quer a benção, só quer o milagre. Não quer fazer um concerto, não quer ter uma vida com Deus, não quer ser chamado de crente, não quer pôr uma Bíblia debaixo do braço e ir para a igreja. É por não querer compromisso. Mas não é dessa forma, meus irmãos. Meus irmãos católicos, meus irmãos espíritas, meus irmãos à toa, aonde você estiver me ouvindo, desperta tu que dorme, desperta de entre os mortos espirituais. Desperta nesta tarde, desperta nesta noite, porque o amanhã não te pertence. Hoje, quantos podem estar ouvindo esse programa? Quantos podem não estar concordando com o que eu estou falando? Mas morre essa noite sem arrependimento? Morre essa noite carregando uma imagem? Morre essa noite pedindo alguma coisa para São João, para Ave Maria, para não sei das quantas? Morre desse jeito? Você vai ver o Deus que eu li aqui de Êxodo. Você vai ver o Deus que ele diz, não faça imagem, não faça desenho do que tem no céu, não faça desenho do que tem na terra, não faça desenho do que tem nas águas, não faça, é abominação. E quando você faz algo que abomina o Criador, quem é que vai te livrar da mão dele? Quem é que vai te tirar do inferno? Quem é que vai te socorrer? Ninguém. Hebreus 10:31. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Então Deus hoje usa teus servos, usa os pregadores, usa a internet, usa o rádio, para chegar uma mensagem para você entender que você precisa despertar, que você precisa mudar o caminho que você está andando. Não é falar de Deus que você vai para o céu,
Não é carregar um Cristo pregado na cruz que você vai para o céu. Isso é idolatria. Ele não está mais pregado numa cruz. Ele ressuscitou. Ele está à direita do Pai eterno. Ele está no trono de glória. Ele está no trono de misericórdia. Ele está vivo. Ele está vivo. E para que carregar um Deus morto? Para que carregar um Deus que você quebra ele na cozinha da sua casa, vai lá na loja e compra outro? Não é ignorância, não? Você pode pedir um pedaço de madeira para conversar com você, para responder para você? É ignorância, meu amado irmão. É ignorância. Você tem que confiar no Deus que fez os céus e a terra. Você tem que confiar no Deus que abriu o mar vermelho. Você tem que confiar no Deus que abriu as águas para um povo passar, por qual ele libertou do Egito. Você tem que confiar num Deus que morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia, rasgou o véu da separação, para que hoje nós tivéssemos acesso ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, abrindo o coração, se entregando a vida ao Senhor Jesus. Todo mundo fala, eu tenho Jesus. Conversa. Se tivesse Jesus, não carregava imagem. Se tivesse Jesus, não fazia oferenda para São João, para São Pedro. Conversa. Falar que tem Jesus é fácil. Aceitar Jesus, aí ninguém quer. Porque aceitar Jesus tem que largar o que está fazendo. Aquele que é mentiroso não vai mentir mais. Aquele que roubava não vai roubar mais. Aquele que carregava uma imagem para baixo e para cima não vai carregar mais. Tem que mudar o percurso. Tem que mostrar para a família, né, que aceitou um Jesus que liberta, que transforma, que está vivo. Então nós estamos diante de um Deus zeloso, diante de um Deus ciumento, porque o nosso Deus tem ciúme de mim e de você, porque na hora da criação, de criar todas as coisas, ele só falava, haja, haja luz, haja, 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 só com o poder da palavra. Mas quando foi para criar eu e você, foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Foi Deus Pai, Deus Jesus Cristo e Deus Espírito Santo. Então nós estamos aqui falando de quando Ele foi nos criar. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então nós estamos diante de uma realidade a qual as pessoas querem permanecer. Não é por falta de ensinamento, não é por falta de pregação, não. É porque quer permanecer na coisa errada, quer permanecer na idolatria, quer permanecer na mentira. Porque irmãos, acorda. Olha só, Salmo 115. Não a nós, ó Senhor, não a nós, mas o teu nome dá glória, por tua misericórdia e por causa da tua verdade. Porque os pagãos disseram, onde está agora o seu Deus? Mas o nosso Deus está no céu, ele faz tudo o que lhe apraz. Veja a resposta, seus ídolos são prata, ouro, obra das mãos dos homens. Ele tem boca, mas não fala. Eles têm ouvido, mas não ouve. Eles têm nariz, mas não cheiram. Eles têm mão, mas não seguram. Eles têm pés, mas não anda, nem fala. Alguma coisa sai da tua garganta. Aqueles, olha só. Por que vocês acham que nós prega duro? Mas não é. Olha só o que diz a Bíblia. Aqueles que os fazem são como eles. Assim também cada um que confia nele. Olha o que a Bíblia está dizendo. Aquele que faz uma imagem de escultura, com aquele que prostra, que confia, que pede alguma coisa no nome de frente de uma escultura, se torna como ele. O que ele é? Nada. Nada. A Bíblia deixou bem claro, se você faz uma imagem para vender, você se torna como aquela imagem. Se você faz um pedido, né? A gente fala a oração, você fala a reza, mas juntando os dois, tudo é conversar com Deus. Se você usa a oração, você está conversando com Deus. Se você usa a palavra reza, é para conversar com Deus. Mas uma reza repetida é ignorância. Mas aqui a Bíblia está dizendo, aquele que faz uma escultura, ou aquele que pede alguma coisa para ela, confiando, se tornou como uma escultura. Agora vamos lá.
Você vai numa loja aí, que santa é essa? É fulano. Quanto custa? Tanto. E essa grandona? Tanto. A pessoa vendeu. Você foi lá e comprou. Você pode escolher ela por preço. Se ela é pequena é um preço, se ela é grande é outro preço, se ela for de barro é um preço, se ela for de prata. Você tem que comprar um Deus para você adorar. Não é ignorância não, meu irmão. Em 2026, você não quer ser chamado de ignorante? Saia dessa vida. É ignorância você ir lá escolher e comprar alguma coisa para você. Cura meu filho, sara meu casamento. Deixa de ser ignorante. Não é mais tempo de ignorância não. Acorda. Aí você vai lá e compra um de barro, ele quebra. Aí o filho adoece, tem que comprar outra santa para orar. Ignorância. Serve o Deus verdadeiro. Serve o Deus vivo. Aonde você estiver, se você dobrar o joelho, crendo, recebereis, porque Deus é vivo. Deus não está pregado numa parede de uma igreja, Deus não está pregado na parede de uma casa, Deus não está desenhado na figura de um pano, Ele é vivo. É nós que precisamos acordar, é nós que precisamos sair da ignorância. Não é mais tempo de viver na ignorância. Opa, a menos que você quer, a menos que você gosta, porque não é falta de ensinamento, não é falta de pregador, não é falta de você ouvir que Deus abomina. Eu não vou muito longe não, agora os padres querem tirar as imagens, né? 2000 anos depois, agora que eles veem descobrir, quanto tempo que eles lêem Bíblia? Quanto tempo que eles carregam a Bíblia? Por que só agora os padres querem tirar a imagem da igreja? Hoje é tempo de você reconhecer Jesus Cristo como Salvador. Hoje é tempo de você mudar, transformar a tua vida. Hoje é tempo de você dobrar o joelho diante de um Deus que está te vendo, diante de um Deus que te responde, diante de um Deus que você fala com Ele, e é possível você ouvir a voz do Senhor Jesus, como Paulo ouviu, como eu ouço pela misericórdia de Deus, como homens e mulheres de Deus que buscam a presença de Deus, que anda na verdade, fala e Deus responde. Como você está me ouvindo? É possível, igreja. É possível. Nós estamos diante de um Deus poderoso. Ele é o Deus de ontem. Ele é o Deus de hoje. Ele é o Deus de amanhã. Ele está no passado. Ele está no presente. Ele está no futuro. Ele é um Deus que treva e luz é a mesma coisa para Ele, pois foi Ele que criou as trevas. Então nós estamos diante de uma palavra de Deus. O que me chama a atenção nesse Salmo 115 é esse versículo. Eu acho que é o versículo mais duro, porque os outros versículos vai estar falando, vai estar explicando. Agora esse versículo aqui está condenando. Olha, aqueles que os fazem são como eles. Assim também é cada um que confia neles nas imagens. Você quer uma imagem bonitinha? Você quer ela de vermelho? Você quer ela de azul? Ou você é corintiano, você quer ela preta e vermelha? Ou você é da Copa do Mundo, você quer ela verde e amarela? Você pode escolher a cor do seu Deus. É muita ignorância, meu irmão. Saia dessa ignorância. Ó Israel, confia no Senhor. Ele é o seu socorro, é o seu escudo. Ó casa de Arão, confia no Senhor. Ele é o socorro, é o seu escudo. Vós que temais ao Senhor, confia no Senhor. Ele é o seu socorro, é o seu escudo. O Senhor se assentou para nós. Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequeno quanto grandes. O Senhor vos aumenta mais e mais, a vós e a vossos filhos. Sois abençoados do Senhor, que fez o céu e a terra. O céu até o céu são do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem dos que descem ao silêncio, mas nós bendiremos ao Senhor desde este tempo em diante, para sempre. Louvai ao Senhor. Oh glória!
Como é que não é possível você dar um glória? Como é que não é possível você olhar para o céu, olhar para o sol? Se é que você pode olhar para o sol, né? Tenta olhar para o sol na força dele do meio-dia. Tenta olhar só uma criação que Deus fez. Você não consegue nem firmar os olhos em algo que Deus criou, que é o sol. Pois ele é maior do que o sol. Foi ele que criou o sol. Ele é maior do que a lua, porque foi ele que criou a lua. Ele é maior do que a terra, porque foi ele que criou a terra. Ele está acima de tudo e de todos. Ele está acima. E ele fez uma promessa. Aquele que confia nele, ele o abençoará. Oh, glória. Deixa eu te chamar a sua atenção em duas questões. Primeiro, as pessoas acham que por ser crente, ou porque é crente, ou porque vai para a igreja, não vai passar dificuldade. Aí que vai. Porque se você agradar a Deus, você desagrada o inferno. E aonde você der brecha, o adversário está para destruir. Mas Deus cuida dos dele. Não é porque você vai passar para ser crente, que vai ser um jardim, flores. Não. O jardim é bonito de longe. As rosas são lindas de longe. Mas tenta pegar uma rosa de uma vez para você ver. Tenta arrancar ela do pé. Você vai encher de espinho primeiro. Então eu vejo a rosa como a nossa salvação. E o caminho da nossa salvação, ela é espinhosa. A nossa salvação é gloriosa. A nossa salvação é grandiosa. A nossa salvação é majestosa. Mas o caminho da salvação é como você querer pegar uma rosa. Para você quebrar ela, para você levar ela inteira, você não vai pegar nas folhas. Se você levar a mão de uma vez, é espinho. Então o caminho daquele que escolheu a servir Jesus é cheio de espinhos. Vai ser cheio de levante. Vai ser cheio de contratempo. Vai ser cheio de alto e baixo. Mas Jesus prometeu abençoar. Jesus prometeu guardar. Jesus prometeu livrar. Então, esse é um dos lados que eu quero falar, para você não se espelhar em pessoas que se diz crente e levam a vida torta. Para pessoas que dizem que vão para a igreja, mas não tem comunhão com o Espírito Santo. Não olha para defeito de homens. Não olha para erro de pastores. Todos nós somos falhos, todos nós podemos errar a qualquer momento. Se nós não buscar a presença do Senhor, se nós não nos curvar diante dele, nós estamos sujeitos a errar a qualquer momento, como qualquer um outro. Então, não deixa criar isso em torno de você, para poder se justificar que não adianta ser crente, que não adianta ir para a igreja. Não é desta forma. Aceita Jesus como o autor e consumador da tua fé. Aceita Jesus Cristo porque é Ele que vai te salvar. Eu quero que você chegue até aquela parte de pegar aquela rosa bonita que você viu no jardim. Mas o que eu quero te lembrar é que para você chegar na rosa é espinhoso. Não é diferente a nossa vida. Não é diferente a vida de quem quer servir, de quem quer ter uma vida de santidade, de separação do mundo. Então nós temos que entender que é possível sim servir ao Senhor. Mas como é que nós vamos mostrar para o mundo, ou como é que o nosso Deus vai mostrar para o adversário que ele tem um servo fiel, que ele tem um servo verdadeiro? É permitindo todas as coisas acontecer, como acontece para o pastor, acontece para o bruxo, como acontece para o bruxo, acontece para o padre idólatra, acontece tudo igual. A fome vem para todos, a dor vem para todos, é como o sol. Quando Deus manda é para todos, a chuva é para todos. Mas a diferença é que Jesus garantiu, ele está escrito aqui, ele vai abençoar. E quando Jesus abençoa, irmão, é Jesus que abençoa. E o outro lado que eu queria dizer é que dentro de muitas pessoas, que ainda não aceitou Jesus, seja católico ou não, seja praticante ou não, que tanto no catolicismo como na igreja evangélica tem gente relaxado para todo lado. Tem gente que tem compromisso, tem gente que não tem, de ambos lados. Eu estou citando essas duas igrejas porque, graças a Deus, são as duas maiores igrejas,
Mas para que permanecer numa igreja que te ensina a mentira? Por que permanecer numa igreja que ensina você a carregar uma imagem? Para quê? Só para se agradar homem? E quantos lares tem desse jeito, aonde mãe e pai têm filhos alcoólatras, drogados? Aí quando eles aceitam Jesus, não é mais o meu filho, não entra mais na minha casa, não presta mais para mim. Então você quer ele nas drogas? Então você quer ele na cachaça? Então você quer ele na prostituição? Então você quer ele roubando? É isso que você quer para o teu filho? É isso? Porque a maioria das vezes é assim. Quando tem uma família tudo torto, que um aceita Jesus, a própria família não quer, parece que quer ele nas drogas, quer ele na cachaça. Em vez de abraçar ele, em vez de ajudar ele, não, filho, vai para a igreja. Não, meu irmão, vai para a igreja. Fica firme. Jesus vai te transformar. Jesus vai transformar. Não. Mas quando tem um torto lá dentro de uma casa que está perdida, é a casa que quer jogar ele fora porque aceitou Jesus. Nós estamos aqui também, o pastor Brei mandou uma mensagem. Obrigado, pastor Brei. Nós temos, um trabalho missionário em Moçambique, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Eu já tenho 11 anos que Deus me leva a Moçambique. Dentro desses 11 anos, 6 viagens, estou orando para voltar. Tem o pastor Brei Magalhães, aqui da Bahia, aqui da sua cidade, que tem alimentado crianças. Se você não confia em mim, porque não me conhece, é todo o direito. Mas o pastor Brei você conhece. Você conhece. Ajuda o pastor Brei. Ajuda ele. Nós temos também, o pastor Joanildo Parodes do Pará, que tem ajudado a alimentar as crianças. Nós temos o pastor Zorasto, que tem ajudado muito esse trabalho missionário. Quando eu falo alimentar crianças, mas envolve todo o trabalho missionário. Lá são igrejas, muitas das vezes estão debaixo de pé de manga, são igrejas que precisam de uma telha, de paredes. A obra do Senhor é grande. E você pode entrar nas redes sociais, O pastor Brei Magalhães está sempre postando. Eu tenho o meu canal no YouTube, Zeli Custódio Rabelo, todos os vídeos pequenos, por onde eu passo, seja África, seja o Brasil, aonde eu passo, aonde eu conheço, Está lá no YouTube, você pode ver todo o trabalho, tem testemunhos. O trabalho não é feito pela fé, pela misericórdia, mas eu convido você, amigo baiano, irmão baiano, de Sebastião Laranjeira, de norte de Minas, Ajuda o pastor Brei, manda sua ofertinha para ele. O trabalho lá tem prova concreta, Você pode entrar diretamente com o pastor João Inácio, João Semente Cingano, Ele tem Facebook, ele tem acesso à internet. É o pastor a qual Deus nos usou para abrir uma igreja em Moçambique. Ela nasceu em Moçambique. Então, você pode entrar nas redes sociais. Tem o pastor Bento Inácio de Aguiar, também tem Facebook. Você vai ver o trabalho nosso missionário lá. E eu falo nosso porque o pastor Brei está há anos comigo, Então toda vez que eu viajo, ele está junto. Quando você oferta, quando você ajuda, você está sendo missionário. Então, olha pelo trabalho Missão África, através do trabalho aqui no Brasil. Então nós estamos antes de uma realidade que até muitos, os irmãos, eles estão fechando a mão. Eu falo isso porque eu viajo muito, eu vou em muitas igrejas, culto de missões, a maioria, não são todas, a maioria, de cada 10, 9, só quer ver os vídeos, só quer escutar o que acontece lá, os testemunhos, mas para o missionário, para a obra missionária, nem se inscrever no canal, os crentes escrevem. Tem vezes que para um crente escrever no meu canal, olha, vê o trabalho, eu vou escrever. Nunca escreveu, tem 11 anos. É verdade, irmão. Nem escrever no canal para divulgar, para compartilhar. Parece que pesa, parece que dói. Estou falando dos crentes, por onde eu passo em culto de missões. É desse jeito. Só acha bonito, Mas nem compartilhar, nem escrever no canal.
Nem quando publicar no Facebook, ó, eu conheço esse pastor, ele teve que ir nessa igreja, esse trabalho é verdadeiro, ajuda, compartilha. Nem isso faz. Se não está fazendo isso, imagina na hora de pôr a mão no bolso. Mas quando é para ir para o shopping, quando é para ir para um banquete, tem dinheiro. Só não tem dinheiro para a obra missionária. Se eu falo que nem ajuda nem a obra missionária, imagina se o missionário se lembra que o missionário tem mulher, tem filho, tem casa. É desse jeito, irmãos. Essa é a realidade. Então eu convido a você, aqui de Sebastião Laranjeira e região da Bahia, norte de Minas, ajuda o pastor Bril Magalhães. O trabalho dele é sério. O meu trabalho é sério para a honra e a glória do Senhor Jesus. Tem igrejas que precisam ser construídas do nosso trabalho lá em Moçambique. Tem crianças que alimenta através da tua oferta. Então faça a tua parte. Eu quero estar agradecendo, em nome do Senhor Jesus, por esta rica oportunidade, por ter esse privilégio, de estar aqui com os irmãos de Sebastião Laranjeira, com os amigos de Sebastião Laranjeira, com os irmãos e amigos do norte de Minas. Quero mandar um abraço para o irmão Daidanta, o irmão Demimas da família, a pastora Betânia, ao pastor Jair ali em Furadinho, toda a igreja de Furadinho, todos os irmãos de Boi Morto, aos demais irmãos de Cariranha, do Angico, de Margada. Que o Senhor Jesus venha abençoar a cada um de nós e que as mãos do Senhor estejam sobre esta cidade e sobre a tua vida. Vamos fazer uma oração? Você que está doente ou que tem alguém doente por perto, coloca água no teu copo aí, a gente vai orar, vai apresentar ela a Deus. Nós sempre vamos falar, não é a água, irmão, é a oração. É que nós vamos estar consagrando esta água, mesmo à distância. O nosso Deus está aí perto. Senhor Jesus, nesta tarde, ó Pai, eu quero estar entregando nas tuas mãos vidas que estão enfermas, independente que seja câncer, lepra, gripe, independente do que for, Pai. Nós estamos apresentando pessoas que estão colocando água, Pai. Água, que seja no rádio, que seja perto do aparelho de um celular, aonde esta oração chegar, seja hoje ou seja amanhã, que a pessoa colocar um copo com água, que o Senhor venha, Pai, abençoar esta água. Como o Senhor fazia, Pai, quando o anjo tocava aquela água naquele poço, naquele tanque, todos que descessem primeiro era curado. Mas hoje o Senhor é a fonte de água viva. Hoje o Senhor está presente. Pai, então nós estamos cientes, Pai, que o Senhor pode curar qualquer enfermidade. Pois eu estou consagrando esta água, este copo com água. E a pessoa que tomar este copo com água, que venha testificar, que venha testemunhar para a honra e a glória do Senhor. Pai, vai visitando lares nesta tarde, vai visitando casamentos destruídos nesta tarde, Pai, vai visitando homem e mulher, Pai, que tem filhos no álcool, nas drogas. Pai, nessa tarde entra neste lar, entra nesta casa, entra na vida deste homem que pensou o suicídio, que está maquinando o suicídio. Eu repreendo o espírito de suicídio na vida deste homem, na vida desta mulher, na vida deste jovem, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nessa tarde, Pai, tem servos do Senhor dentro dos hospitais, tem servos do Senhor dentro dos presídios, tem servos do Senhor acamado em casa. Pai, leva o teu braço de salvação, leva o teu socorro. Quem o Senhor for curar, o Senhor cura. Quem o Senhor não for curar, o Senhor leva. Tira dessa situação, tira de cima de uma cama. Meu Deus, tira de cima de uma cadeira de roda. Pai, estende as tuas mãos, ó Pai, nesta tarde, dando a bênção, dando o livramento, realizando o milagre, realizando a cura, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nesta tarde, neste começo de noite, as pessoas, Pai, vão cultuar ao Senhor, aonde tiver uma igreja aberta nesta noite, aonde tiver uma porta, a qual os teus servos, as tuas servas, os teus filhos vão estar entrando, Pai, para cultuar. Leva em paz
de casa para a igreja, traz da igreja para casa, dá livramento, como o Senhor tem dado livramento, Pai, no dia de hoje, para a tua serva, para o teu servo. Venha alcançar ainda este começo de noite, todos aqueles que vão voltar do trabalho, que vão para o trabalho, que vêm debaixo da tua mão poderosa, dá livramento do trânsito, dá livramento, ó Pai, dentro do trabalho. Senhor, em o nome do Senhor Jesus, eu estou apresentando a todos aqueles que estão aflitos, a todos aqueles que precisam de um milagre, a todos aqueles que buscam por um socorro. Pai, atende esta oração, porque ela é feita em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A paz do Senhor, meus amados irmãos, seja qual for a sua dominação. A paz do Senhor a Sebastião Laranjeira. A boa tarde a todos, vocês que ainda estão no comércio, vocês que vão para casa, vocês que vão sair de um plantão, que vão entrar no outro plantão, seja segurança, seja hospital, estejam debaixo da poderosa mão do Senhor Jesus. E fica com a paz do Senhor. Nós agradecemos pelo privilégio de poder estarmos juntos por este curto período de tempo, e que a mão do Senhor esteja sobre ti, aonde tu entrar e aonde tu sair. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Identificando a sua emissora.